Graças e paz, irmãos. Convido a igreja a abrir a Escritura no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 14, do versículo 25 ao 33. E peço que aquele que puder, coloque-se em pé, por gentileza, para fazermos a leitura da palavra do Senhor. Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, do versículo 25 ao versículo 33. Vamos fazer, irmãos, uma leitura participativa. Vou estar lendo os versículos ímpares e os irmãos os versículos pares. Diz assim a palavra do Senhor: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele. Ou qual é o rei que, para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Irmãos, vamos ler o 33, todos juntos em uma só voz. Assim, os irmãos podem sentar. O título do sermão dessa noite, irmãos, é conectados com a aparência, separados de Cristo. Conectados com a aparência, separados de Cristo, com base em Lucas 14, do 25 ao 33. E eu estruturei o sermão, irmãos, em 5 considerações. Primeira consideração, nós vamos ver aqui uma geração conectada com a idolatria, versículo 25 ao 26. A segunda consideração, uma geração desconectada com a cruz, versículo 27. Terceira consideração, geração que não entende o custo do evangelho, versículo 28 ao 32. Quarta consideração, geração que não renuncia a si mesmo, vemos isso no versículo 33. E finalmente, as consequências de viver um evangelho de mera aparência. Nós vamos ver essa consequência no versículo 34 até o versículo 35. Conectados com a aparência, separados de Cristo. Para introduzir o sermão, irmãos, permitam-me a leitura de um trecho do livro Vida Fora da Caixa, do Marcos Botelho, em que eu fiz uma adaptação para introduzir esse sermão, mostrando qual a problemática que iremos abordar nesse sermão. A nossa geração, queridos, tem o orgulho de ser considerada como a geração da tecnologia. Tem o orgulho de saber mexer nas máquinas de última geração, muito mais do que os pais. É até engraçado, queridos, ver um pai de aproximadamente 45 anos pedindo ou até mesmo implorando
ao seu filho de 14, 15 anos que o ensine a mexer no computador que ele acabou de comprar. Alguns adultos tentam desprezar a tecnologia, mas o fato é que nossa sociedade está cada vez mais dependente desse meio de conexão. Os rapazes hoje em dia não pedem mais, os rapazes de hoje não pedem mais o telefone das moças, né? Na minha época, quando eu namorava com a Ari, a gente conversava pelos 3 segundos da Oi, né? Não sei, pastor, quando conversava com... Não sei se era por carta, pastor? Como é que... Não, né? As gerações vão mudando, né? Nossa geração, irmãos, parece que não brinca mais no quintal, né? Antigamente, as casas tinham aqueles quintais grandes, né? Onde as crianças brincavam no chão batido. Hoje, as casas parecem que não tem mais essa relação. Preferimos passar horas jogando em nossos computadores, ou em nossos conhecidos videogames avançados, ou ainda nas redes sociais. Quem é que não perde aí boas horas rolando a tela do Reels no Instagram para passar o tempo, não é verdade? As meninas de hoje parece que não tem mais diários, irmãos. E parece agora que descarregam nas suas redes os seus sentimentos mais profundos para todo mundo ver. Dizem que somos a geração que mais está conectada com o mundo, mas fico pensando se de fato isso é verdade. Temos sistema de comunicação avançado nas nossas mãos, mas acredito que ele não responde completamente às nossas ansiedades. Primeiro inventaram o rádio, né? Tem muita gente aqui que é da geração do rádio, capacitando o homem a ouvir o que estava acontecendo à distância. Depois veio o telefone, que possibilitou a conversa, mesmo que com aqueles que estão longe. Logo veio a televisão, permitindo-nos ver ao vivo os acontecimentos no mundo. Agora, estamos na era da internet, que nos permite fazer tudo isso junto, né? Rádio, telefone, TV, tudo em um só lugar. Desta maneira, foi passado para nós que o mundo se globalizou e se tornou um grande bairro, em que todos estamos conectados uns com os outros. Todos estão unidos uns com os outros. Contudo, queridos, em vez de ver nossa geração feliz por estar conectados uns com os outros, me parece que as pessoas desta geração estão cada vez mais insatisfeitas, vazias. É claro que em vez de conversar, preferimos nos isolar do mundo, nos nossos iPods ou Spotify, para ouvir as nossas bandas prediletas. Não precisamos mais chamar os amigos ou os vizinhos para vir à nossa casa, porque agora temos os videogames, os games, em que os adolescentes e jovens formam as parcerias, ou os adolescentes conhecem isso, né? Os squads, né? Os squads, os grupos para jogar junto. Nem quero comentar muito, irmão, sobre a TV que tirou toda aquela conversa gostosa entre pai e filho, entre mãe e filha, que acontecia na varanda sempre aos sábados à tarde. Pois sabemos bem que o jornal, a novela, o futebol, ou tantas outras coisas são muito mais importantes do que uma boa conversa com os nossos pais, não é verdade? Ouvi falar, irmãos, que antigamente as famílias iam visitar os avós uma vez por mês. É claro que agora isso não é mais necessário, porque pelos nossos celulares podemos ligar para eles a qualquer momento. Por último, não vemos... e por último, mas não menos importante, temos a maravilhosa internet, no qual gastamos muitas horas do nosso dia. Percebi, irmãos, que tem muitos mais amigos na internet do que aqui no mundo real. Afinal, se for olhar a minha conta no Instagram, ela está lotada de pessoas. Lá eu não sou tímido, não tenho nenhum complexo. Lá eu posso ser quem eu quiser, ou melhor, quem eles querem que eu seja. Apesar de todas estas facilidades que essa conexão vem a trazer, eu vejo uma sociedade ou uma geração um tanto solitária, que
paradoxo, não é verdade? O que era para nos unir, nos deixou mais isolados. E é por isso que volto a afirmar, o que a nossa geração precisa não é de mais veículos de comunicação, nem de mais tecnologia, ou de mais métodos revolucionários que alimentam os nossos relacionamentos de aparência. Nós precisamos de pessoas, de relacionamentos, de amor, de calor humano. Precisamos de amizades, de abraços, de toques, de sentir o cheiro do outro e de um bom cafuné da mamãe. A geração de hoje clama: Pai, ensina-me a viver a essência. A preocupação e a problemática do sermão dessa noite, irmãos, é um convite a deixar de se relacionar com Cristo como nós nos relacionamos hoje em dia com as pessoas. Porque, irmãos, parece que o relacionamento que temos com o outro é muito mais virtual do que pessoal. É muito mais à distância do que íntimo. E parece que conseguimos transferir esse método de relacionamento também com Cristo. Relacionamento virtual com Cristo. Relacionamento aparente com Cristo. Não é um relacionamento de essência, mas um relacionamento de mera aparência. E olhando para esse texto, queridos, quais são as características de uma pessoa que não está preocupada em ter um compromisso real com Jesus, mas de apenas viver como se fosse um crente virtual, como se fosse um crente de rede social, como se fosse um crente que se relacionasse com Cristo, como se fosse um robô, como se fosse uma mera máquina, como se fosse um celular. Observe, irmãos, eu peço que vocês olhem no versículo 25 e 26, a nossa primeira consideração, que chama geração conectada com a idolatria. E eu gostaria que vocês repetissem comigo essa frase: geração conectada com a idolatria. E peço para vocês, leiam, por favor, versículo 25 e o 26. Vocês podem fazer melhor. Vamos lá? 1, 2, 3, vai! Queridos, o versículo 25 mostra algo interessantíssimo. O versículo 25, ele inaugura essa perícope dizendo: grandes multidões o acompanhavam. Se tivéssemos a oportunidade, irmãos, de voltarmos no tempo, há quase 2000 anos atrás, e contemplássemos essa cena de uma multidão seguindo a Jesus Cristo, quem poderia dizer, ou quem poderia afirmar com 100% de certeza, que todos, sem exceção, dentre aquela grande multidão que acompanhava Cristo, era de fato discípulo de Jesus? Perceba, eles estão acompanhando, eles estão seguindo. Jesus está indo de cidade em cidade e eles vão acompanhando o Mestre. Aparentemente, discípulos de Jesus. Aparentemente, estão bem relacionados com Cristo. Aparentemente, podemos titular essas pessoas como cristãs, como crentes. Afinal, pastor, ser crente é ser um seguidor de Jesus. E se olhar o versículo 25, nós vamos ver que essas grandes multidões, o texto está dizendo que estavam acompanhando a Jesus. Entretanto, irmãos, o desenrolar dessa porção da Escritura vai mostrar que esse acompanhamento, ou esse seguir,
era por mero interesse, por mera conveniência, por mera aparência. Não havia nesse acompanhamento, nesse seguir os passos de Cristo, um relacionamento de fato ou um relacionamento íntimo e de essência, mas era um relacionamento meramente aparente, meramente de jogos de interesses. Eles acompanhavam Cristo, não por Cristo, mas por alguma outra coisa que nós vamos ver. Mas percebe, irmãos, qual é o significado dessas grandes multidões que acompanhavam Jesus? Jonas Madureira tem um livro chamado O Custo do Discipulado, que eu recomendo a leitura para os irmãos. Ele vai classificar os seguidores de Jesus em 3 níveis. Primeiro, um círculo externo, referente às multidões que o seguiam em um sentido físico, meramente físico. Era aquele grupo que as pessoas que olhavam, contemplavam, olha, uma multidão está seguindo Jesus. Um segundo círculo é o círculo intermediário, referente aos discípulos chamados por Jesus para segui-lo, tanto físico quanto espiritual. E aqui já não é mais uma grande multidão, essa multidão agora vai começando a diminuir. E finalmente o terceiro ciclo é o círculo dos 12, um grupo especial de homens que não eram apenas discípulos de Jesus, mas formavam o círculo mais íntimo em torno dele. Os seguidores de Jesus constituíram-se a partir de grupos muito diferentes, desde discípulos comprometidos, passando por ouvintes moderadamente simpáticos, até multidões apenas curiosas. E uma pergunta que precisamos fazer no texto, e não apenas esse texto, eu preciso trazer esse texto para a nossa realidade de hoje, e eu preciso perguntar, eu estaria dentro dessas multidões como um mero curioso, como um mero interesseiro, como uma pessoa que quer apenas algo de Cristo e não Ele próprio? Será, irmãos, que todas essas grandes multidões, toda essa grande multidão, era de fato discípulo de Jesus? Evidentemente que não é a resposta. Evidentemente, e infelizmente, não é essa a resposta. Por quê? Porque o desenrolar do texto mostra que eles não seguiam Cristo por Cristo, mas seguiam Cristo em troca de alguma coisa material. Seja comida, seja cura, seja milagre, enfim, qualquer coisa que Cristo poderia dar de benefício, mas não o Cristo de fato. E o que é interessante, irmãos, que os evangelhos, eles vão mostrar essas relações de conveniência, essas relações de aparência entre Jesus e alguns dos seus seguidores, em várias e várias vezes. No decorrer dos evangelhos, eu separei apenas 3. Deixa o texto aberto em Lucas aí. Eu vou pedir para o pessoal da mídia colocar o texto aqui no telão. João 6, 22 e 27 vai dizer o seguinte. No dia seguinte, a multidão, João 6, 22 a 27. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Olha, estão interessados em Jesus. Pegaram o barquinho e foram em busca, foram até Cafarnaum para ele. E tendo-o encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Por que aquelas pessoas estavam procurando Jesus, irmãos? Era por Jesus? Não. É pelo pão. Era para encher a barriga.
Jesus é explícito no texto. Vocês não me procuram. Vocês não me procuram. Vocês querem o que eu posso fazer por vocês. Vocês me procuraram porque eu multipliquei os pães e vocês se saciaram. Eles não queriam Cristo, irmãos. Queriam apenas um buffet gratuito. Quando Jesus se oferece, eu sou o pão da vida, que é o próprio texto vai desenrolar nessa perspectiva, eu sou o pão da vida, logo, eles mandaram um pé. Não quero relacionamento com o pão da vida. Eu queria apenas o pãozinho para esquentar a minha barriga. Outro texto, irmãos, nós vamos ver lá em Lucas 17, 11 a 19, que é a cura dos 10 leprosos. Lucas 17, 11 a 19. De caminho para Jerusalém, passava Jesus por meio de Samaria e de Galiléia. Ao entrar na aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles, foram purificados, foram curados da sua lepra. Versículo 15 vai dizer algo interessante. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. 10 foram curados, apenas um voltou. Milagre? Sim. Relacionamento com Cristo? Não. Milagre eu quero. Milagre eu quero. Mas relacionamento, fé, santidade? Não. Compromisso com Cristo? Não. Mas a cura você quer? Quero. O milagre você quer? Quero. Mas Cristo você quer? Não, Cristo não. Cristo não. Outro exemplo, irmãos, ainda em Lucas 23, 8 a 11, é o exemplo do Herodes a Antipas. Lucas 23, 8 a 11. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou. Interessante. Herodes viu Jesus e ficou alegre. Por que ele ficou alegre? Pois havia muito que queria vê-lo. Olha o que o texto está dizendo. Herodes queria muito ver Jesus. Interessante. Por ter ouvido falar a seu respeito, esperava também vê-lo fazer algum sinal, diz o texto. E de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os principais sacerdotes, os escribas ali presentes, o acusavam com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo. E escarnecendo dele, fê-lo vestir de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. O texto fala que Herodes queria ver Jesus, mas de fato o que Herodes queria mesmo era um show de milagres. Era um show de sinais. Ouvi a sua fama, Jesus. Vi que você multiplica pães e peixes, vi que você transforma água em vinho, vi que você ressuscita os mortos. Eu quero ver isso aqui com os meus olhos. Jesus não deu o que ele queria. E a resposta de Herodes foi o desprezo. Milagres? Sim. Jesus? Não. Aparência? Sim. Essência? Não. Ele queria apenas um mero entretenimento religioso. E quantas vezes, irmãos, nós não vemos isso hoje em dia? Cultos de entretenimento. Cultos de mera aparência. Querem Cristo? Não. Mas quero a cura, quero o milagre, quero a libertação, quero a expulsão de demônios. Mas e Cristo? Não, Cristo pode ficar da porta para fora. Ele manda de lá as curas, lá da fora, aqui para dentro. Mas Ele mesmo não é bem-vindo.
ele é desprezado. Foi desprezado por Herodes. Quando Herodes viu que Cristo não iria dar o que ele queria, o desprezou, colocou uma fantasia de rei e blasfemou contra ele. Leiam mais uma vez o versículo 25, irmãos. Versículo 25. Grandes. Vocês estão aí? Amém? Vamos ler o 25? Grandes multidões. Perfeito, até aí. Grandes multidões acompanhavam. E ele, voltando-se, lhe disse. Interessante aqui, irmãos, que nós observamos que Jesus, ele identifica e expõe o problema daquelas multidões. Jesus olha aquelas multidões, percebe que está sendo seguido por uma grande multidão, o texto fala, ele volta-se em direção à multidão e começa a falar. E aqui nós aprendemos, irmãos, que nós não podemos nos calar diante de uma falha como essa. Observar um relacionamento de aparência deve ser denunciado por meio da palavra de Cristo. Cristo utiliza da sua palavra para alertar, para denunciar esse grave pecado cometido pelas multidões. E da mesma forma, irmãos, a igreja de Cristo deve fazer isso nos nossos dias. Nós não podemos nos acomodar em viver uma vida cristã de mera aparência ou de mera conveniência. Já parou para pensar, irmão, se você tivesse um amigo que queria ser seu amigo apenas pelo que você pode oferecer para ele? Já pensou nisso? Você está em um relacionamento onde a pessoa não quer você, mas ela quer apenas extrair de você o que você tem de bom? Que relacionamento é esse? Jesus, ele percebe isso, ele é Deus, ele vê os corações, ele ouve os pensamentos, ele sabe exatamente o que passa na vontade de cada uma dessas pessoas individualmente. Ele sabe que elas estão ali não por ele, mas estão ali por comida, por cura, por qualquer outra coisa, mas não por ele. Então ele se volta e começa a repreender, é o que vemos no versículo 26. E ele vai dizer, acompanhe comigo: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Isso é interessante, irmãos, porque é como se Jesus, ele virasse e ele entrasse no coração daquela multidão, individualmente. Se as multidões estavam perseguindo Jesus fisicamente, externamente, usando os pés para seguir aonde Jesus estava, Jesus para a comitiva, vira para a multidão e agora ele entra no coração de cada uma delas individualmente. E o que é que ele encontra ali? Idolatria. O que é que ele encontra ali? Um falso Deus. Porque toda vez, irmãos, que eu me relaciono com Cristo, com mera aparência, logo, Cristo não é o centro do meu coração. E se Cristo não é o centro do meu coração está preenchido com o falso Deus, com o pecado da idolatria. E Jesus claramente vai dizer, irmãos, algo muito interessante. Se alguém que vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Jesus aqui faz um alerta radical. Jesus está dizendo assim: qual é o seu relacionamento mais íntimo? Qual é? O relacionamento com a nossa família. Não existe laço mais íntimo do que esse.
Não existe relação mais verdadeira do que essa. Relação de pai com filho, de mãe com filha, relação de irmãos, relação de marido e mulher, relação de família é a relação mais íntima que há. Não há aparências na família. Não há aparência em um relacionamento de pai com filho. É a realidade. É aquilo ali. E Jesus está dizendo, se você não aborrece a sua família, você não pode ser o meu discípulo. O que Jesus está dizendo aqui com isso? Pastor, Jesus está dizendo que eu tenho então que odiar a minha família para ser discípulo dele? Não. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo aqui, irmãos, que eu devo amar mais a Ele do que aqueles que eu considero acima de tudo. Percebe, irmãos, a radicalidade que envolve um relacionamento de essência com Jesus Cristo. Ele pega o relacionamento mais íntimo e diz, se o meu relacionamento com você não for mais importante, se o seu amor por mim não for mais profundo do que o amor que você tem pela sua família, então você não pode ser meu discípulo. Jesus, irmãos, ele não está para brincadeiras. Jesus, ele não encarnou no tempo para se divertir. Jesus, ele não encarnou no tempo para ter um relacionamento de aparência, mas para ter um relacionamento real com seus filhos. Mateus 10:37, que ama seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho e a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. O que aprendemos aqui, irmãos? Jesus, ele exige exclusividade no nosso coração. O verdadeiro discípulo de Jesus, o seu coração, ele é preenchido completamente por Jesus Cristo. Ao passo que todas as outras coisas, por mais importantes que sejam, perceba, estamos falando de família aqui. Não há nada mais importante do que a família para a gente. Mas ela não pode ser mais importante do que Cristo. Perceba a dureza dessa expressão, irmãos. Perceba a dureza que é o Evangelho. Perceba o desconforto que é de ouvir uma mensagem dessa. O Evangelho deve confrontar. O Evangelho deve bater no nosso coração forte e nos fazer refletir. Cristo é tudo mesmo na minha vida? Quando a gente canta assim, tudo entregarei, tudo deixarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. As palavras são belas, mas se o coração não condiz com o que está sendo falado, é apenas aparência, irmãos. É apenas aparência. Me parece que os versículos 25 e 26, Jesus está exigindo tudo do verdadeiro discípulo. E a pergunta é, quando ele soltou essa palavra, naquela multidão, quantos de fato receberam e disseram amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Segunda consideração, olha o versículo 27, vamos correr, que o tempo já está bem avançado. Leiam comigo, versículo 27. E qualquer... A segunda consideração, irmãos, essa geração não era apenas conectadas com a idolatria, mas ela era totalmente divorciada e desconectada com a cruz. A aparência era tão terrível que eles não apenas não queriam Cristo, mas eles também não queriam nada relacionado com a missão e com a obra de Jesus Cristo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo.
Aqueles que vivem por mera aparência, irmãos, eles estão completamente desconectados com a mensagem da cruz. Permita-me a leitura de uma ilustração. O hospital sem cirurgia, título da ilustração. Imagine, irmãos, um grande hospital moderno, bonito, com paredes brancas, salas climatizadas e aparelhos de última geração. Presta atenção. O hospital tem uma recepção impecável, médicos simpáticos, enfermeiros atenciosos, exames avançados e uma cafeteria top também. Se quiser ir nesse hospital, quem gosta de um cafezinho vai ter o espaço ideal para tomar aquele bom e velho café. Mas há um detalhe desse hospital um pouco absurdo. O hospital decidiu abolir as cirurgias, irmãos. Os pacientes chegam com tumores, fraturas, infecções graves, órgãos falhando. Eles precisam de uma operação imediata, precisam de uma intervenção profunda, mas os médicos dizem, cirurgia não. Cirurgia é dolorosa demais. Cirurgia assusta as pessoas. Vamos apenas oferecer um tratamento mais leve. A pessoa está com uma doença grave, e o médico diz, não, tome um AS e você vai ficar bem. Eu vou ficar bem, pastor? Médico, né? Pastor não, né? Médico. Doutor, eu vou ficar bem com AS? Eu tô com uma úlcera no estômago. Se eu tomar um AS, eu vou ficar bom? Vai. Pode ir para casa. Em vez de abrir o paciente, remover a úlcera, salvar a vida, o que é que eles oferecem? Um curativo, um band-aid, uma massagem. Vai ficar tudo bem. O paciente sai sorrindo, mas continua morrendo. A mensagem pregada do Evangelho é assim hoje em dia. E eu falo Evangelho entre aspas, tá, irmãos? Porque não é Evangelho. Não é Evangelho. É o Evangelho onde não há Cristo. É o Evangelho onde não há a cruz. É o Evangelho onde não há o custo em seguir a Jesus Cristo. É o Evangelho de aparência. É um hospital que não faz cirurgia. As pessoas entram doentes e saem doentes, mas saem felizes, mas ainda doentes. Vão morrer, mas pelo menos estão com um sorriso no rosto, porque estão ouvindo o que querem, porque estão ouvindo o que querem ouvir. Evangelho sem cruz, irmãos, é palha, não vale para absolutamente nada. O Evangelho sem Cristo é pó, é lixo, deve ser lançado urgentemente no mais profundo lixo que você encontrar. Não vale de nada. Não aceite um evangelho sem cruz na sua vida. Não aceite um evangelho sem Cristo na sua casa. Não aceite um evangelho sem Cristo na sua vida. Outra coisa, irmãos, além de estarem desconectados com a mensagem, eles também estavam desconectados com as exigências da cruz. Perceba que não é apenas, o versículo 27 vai dizer, e qualquer que não tomar a cruz e vier após mim, também não pode ser meu discípulo. Não é apenas entender a mensagem, mas entender o custo que essa mensagem nos exige. Porque não basta saber que o Evangelho tem que ter Cristo, tem que ter a cruz. Eu tenho que entender o custo que isso vai levar para a minha vida. Mas pastor, e tem preço no Evangelho? Jesus não pagou todo o preço? Sim. Sim, todo o preço. O preço pelos meus pecados foi completamente pago na cruz. Ao passo que nenhuma obra humana, irmãos, é suficiente para alcançar a salvação. Apenas a obra de Cristo, ela é única e suficiente para a nossa salvação. Mas o que é que Jesus está dizendo aqui com o custo do Evangelho? Ele está dizendo que eu preciso tomar a cruz. Ele está dizendo que eu preciso estar completamente divorciado com esse mundo. Eu preciso estar completamente divorciado
com um relacionamento de mera aparência. Permita-me ler mais uma ilustração bem rapidinha. O título é: A ponte queimando atrás de você. Imagine que você agora é um soldado, tá? E aí chega um general e te leva até uma ilha onde haverá uma batalha decisiva para acabar com a guerra. Vai ser decisivo, o general está te levando lá. Então você vai com o general, atravessa uma ponte longa, de madeira, uma madeira bem antiga, que conectava o continente até essa ilha. Assim que o último soldado atravessa, o general dá uma ordem: queimem a ponte. Como assim? Queimem a ponte. Os soldados, você, né, está lá na guerra com um fuzil na mão, ficou preocupado, atônito. Mas, general, e se eu quiser voltar? E se a luta ficar difícil? E se eu sentir falta do conforto que eu deixei lá atrás? Então o general responde: é exatamente por isso que a ponte deve ser destruída. É exatamente por isso que a ponte deve ser destruída. Quando as chamas sobem, após a queimarem a ponte, os soldados percebem algumas coisas. Primeiro, que eles não vão ter mais rota de fuga. Não há retorno. Não há vida antiga para revisitar. Eles agora só têm uma direção possível: avançar. E só um compromisso possível: vencer ou morrer. Não tem outra possibilidade. A ponte queimando atrás deles é o símbolo final de que o passado está morto. Qual a aplicação que nós temos dessa ilustração? Tomar a cruz, irmãos, é exatamente isso. É queimar a ponte entre você e o mundo. Tomar a cruz é exatamente isso. É queimar a ponte entre você e o mundo. Não é visitar o mundo de vez em quando. Não é manter um laço de conveniência com o mundo. Não é deixar a porta entreaberta, caso Cristo exija demais. Porque tem isso, né? Cristo está exigindo muito, pastor. Então deixa eu voltar. Deixa eu voltar para o mundo, porque lá é melhor. Quem toma a cruz não deixa uma ponte atrás de si. Deixa apenas as cinzas. Quem toma a cruz não deixa uma ponte para retroceder, mas deixa apenas as cinzas. Porque, irmão, estar totalmente divorciado do mundo é isso. A ponte que te levava de volta, ela não pode mais existir. Tomar a cruz significa exatamente isso. Estar completamente divorciado com o mundo. Não é isso que o apóstolo João diz? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Observe aquelas multidões, seguindo a Jesus, aparentemente seguindo a Jesus. Jesus olha para o coração delas, o que é que tem ali? Conveniência, idolatria, pensamentos mundanos. Não quero Cristo, eu ainda quero o mundo. Vamos avançar, queridos. Versículo 28 ao 32. Jesus vai nos dar duas parábolas para entender aqui o custo do discipulado, ou o custo de seguir a Jesus. A primeira parábola, nós vamos ver aqui um construtor de uma torre que não calculou se iria possuir recursos financeiros para terminar a obra, sendo objeto de zombaria. A segunda parábola é de um rei que deveria calcular a melhor estratégia de guerra. Após pensar, decide enviar termos de paz aos seus adversários. A primeira parábola é de um homem que quer construir uma torre, e aí ele não tem recursos, e aí ele para a obra pela metade. O que Jesus quer ensinar com essa parábola? Seguir a Cristo não pode ser controlado meramente pelo entusiasmo.
Seguir a Cristo, a sua decisão de seguir a Cristo, não pode ser controlada unicamente pelo entusiasmo. Porque o entusiasmo, irmãos, acaba logo na página 2. Estou empolgado, quero ir para a igreja. Estou empolgado, quero seguir a Cristo. Vamos lá. Vamos na empolgação, vamos todo mundo junto. Isso até a página 2. Depois vem as lutas, vem as dificuldades, vem as frustrações. E logo aquela empolgação se transforma em um sentimento ruim, em desapontamento, em tristeza. Seguir a Cristo não é sinônimo de empolgação, mas de segurança. Segurança. A segunda parábola é interessante porque ela mostra um rei que calcula com quantos soldados ele vai enfrentar um exército mais poderoso do que ele. E aquele rei foi sábio, irmãos. Porque quando ele calcula quantos soldados iriam para a guerra, ele faz uma consideração. Ele diz: eu não vou conseguir vencer essa guerra com os soldados, com o exército que eu possuo. Em vez de eu enviar um exército para enfrentar, eu vou levar um termo de paz. Eu vou levar termos de paz àquele exército, porque eu não vou conseguir vencer. O que é que Jesus ensina aqui na segunda parábola? Seguir a Cristo envolve perder o governo. Seguir a Cristo envolve perder o domínio. Perceba, aquele rei abdicou do seu reinado, do seu governo, em prol do exército mais poderoso. Da mesma forma, irmãos, seguir a Cristo envolve perder o domínio da minha própria vida. Envolve perder o governo da minha própria vida e entregar para aquele que é mais poderoso do que eu. Seguir a Cristo é dizer: Senhor, eu não tenho mais o controle da minha vida. O controle da minha vida está em tuas mãos. O domínio da minha vida está nas tuas mãos. Vamos avançar, queridos, versículo 33. Vamos ler todos juntos? Assim, pois, todo aquele... Vamos lá? 33. Assim, pois... Aqui, irmãos, é o grande finale do sermão de Cristo àquela multidão. É o chamado radical. É a renúncia total e radical do eu. O que Jesus estava dizendo aqui, irmãos, era que não havia mais espaço, não havia mais tempo para um relacionamento raso com Cristo. Não há mais tempo, meu querido, para você viver uma vida rasa com Jesus. Não temos mais tempo, você não tem mais tempo a perder. Você não tem mais tempo a perder. Ou você mergulha completamente em Jesus Cristo, ou você nunca vai poder ser considerado um discípulo dele. Ou você entra de cabeça na pessoa de Jesus Cristo, no Evangelho verdadeiro, esquecer a mera aparência, esquecer a superficialidade. Ou você nunca vai ser considerado, de fato, um discípulo de Jesus Cristo. Lucas 9:3, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Os discípulos de Cristo são formados por pessoas que perderam. Como assim, pastor? Perderam a sua vontade, perderam o seu eu, em prol
de Cristo. Em prol de Cristo. Será, irmãos, que estamos dispostos a entender a profundidade que há nesse alerta de Cristo a essas multidões? Se eu estivesse nesse contexto, dentro dessas multidões, qual seria a minha reação, qual seria a minha resposta à pessoa de Jesus Cristo? Finalmente, irmãos, para encerrar o sermão, vamos ver as consequências. As consequências de quem vive um relacionamento com Cristo de mera aparência, nós vamos ver no versículo 34 e 35, do mesmo texto, tá? O sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido, como lhe restaurar o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançando fora, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. A consequência de ter um relacionamento de mera aparência com Jesus Cristo é não ser. É não ser. O exemplo que Cristo traz aqui é do sal. E você olha, é branco como sal. Parece sal. Tem um aspecto de sal, tem a textura de sal, tem um nome de sal. Mas não tem sabor, não tem essência, não é. Da mesma forma, irmãos, não adianta ter a aparência de crente. Ali o pastor está de terno, gravata, veio todo bonitão para pregar, olha lá. Aparência. Deus está olhando o meu coração. Deus está olhando o coração de vocês. Irmãos, crente aparente não existe. Não vai entrar nenhum crente aparente no céu. Não sei se você sabe disso. Não vai entrar nenhum crente aparente no céu. Pastor, mas olha, ele vai todos os dias no culto. Olha lá com a Bíblia debaixo do braço. Mas ele é membro da segunda igreja. Isso não traz nenhuma segurança de salvação. A única segurança, irmãos, que a igreja tem, chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo. E se eu entender que eu preciso, com os meus lábios, bradar aos quatro cantos da terra, dizer, Ele é o meu Senhor e Salvador. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. É nele que eu coloco toda a minha confiança, toda a minha vida, toda a minha existência. Apenas na pessoa de Jesus Cristo. Isso não ser apenas palavras ao vento, mas ser vida vivida. Então, queridos, eu nunca vou entender o que é de fato ser um discípulo de Jesus e vou continuar vivendo de mera aparência. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, eu quero colocar nas tuas mãos mais uma vez essa palavra. E às vezes o teu Espírito vem nos alertar de algumas coisas, Senhor. E como servos obedientes, nós vamos ouvir a palavra do Senhor, aplicar os nossos corações e praticar e deixar de fazer o que for necessário para que o meu relacionamento com o Senhor seja mais saudável. Peço ao Senhor que nos ajude. Peço ao Senhor que nos ajude a identificar o que precisa ser corrigido e que possamos, Senhor, na autoridade do Teu Espírito, na autoridade da Tua Palavra, sermos crentes fiéis, crentes verdadeiros, não de mera aparência, mas verdadeiramente conectados com o Senhor. Verdadeiramente conectados com o Senhor. E assim que oramos a Ti, Senhor, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.